Então, pessoal, como prometido, vou fazer dois exemplos, começando pelo exercício do vestibular da URGS do final do ano passado, de novembro, que valia para o ingresso desse ano, de 2020. Então, no vestibular realizado em novembro de 2019, teve uma questão sobre calorimetria. Ela é relativamente simples, então, olha só, vamos resolver ela usando as equações que eu apresentei na videoaula e tentar entender o que está acontecendo aqui, sublinhar as coisas que são relevantes. Olha só, a gente tem, na questão está dizendo assim, no início do mês de julho de 2019 foram registradas temperaturas muito baixas em várias cidades do país. Em Esmeralda, do Rio Grande do Sul, a temperatura atingiu menos 2 graus Celsius. Aqui ficou fora de formato. Menos 2 graus Celsius. Pingentes de água congelada formaram-se em alguns lugares da cidade. O calor específico do gelo, calor específico é o C minúsculo, o calor específico do gelo, vamos escrever, calor específico do gelo é 2,1 quilojoules por quilograma vezes grau Celsius. Então, se ele botou em joules, é importante que todas as coisas que a gente for usar estejam em joules e em quilogramas. Sabendo que o calor específico, calor latente de fusão, quer dizer, o calor para transformar gelo em água ou água em gelo, que é o L maiúsculo, a constante de transformação aqui, que seria o L maiúsculo é de 330 quilojoules por quilograma. Só lembrando que quilojoules quer dizer que ele tem 1000 vezes isso aqui. Quilo quer dizer 1000. Então, se ele tem 2,1 quilojoules, eles têm algo como se fosse 2.100 joules. Quilo, tu multiplica esse valor por 1000. Então, aqui, em vez de ter 330 joules, ele tem 330 mil joules. Porque aqui está o quilo também, quilo quer dizer 1000, multiplicar por 1000. Sabendo que o calor específico da água é o dobro do gelo, então se o calor específico do gelo é 2,1, o da água, a gente vai escrever aqui H2O, é de o dobro, que é 4,2, como a gente já viu na aula. Quilojoule por quilograma vezes grau Celsius. Lembrando que isso quer dizer que ele precisa de 4.200 joules, ou 4,2 quilojoules, de energia para aumentar 1 grau quando tu tiver 1 quilograma de água. Aumentar ou diminuir. Calcule a quantidade de calor, que é um tipo de energia, por unidade de massa, quanta energia por quilograma tu vai precisar, para que o gelo a menos 2 graus se transforme em água a 10 graus Celsius. Então, a gente vai ter dois processos aqui. Primeiro, aquecer o gelo. Três processos. Aquece o gelo, que ele tem que ir de menos 2 até 0. O que acontece em 0? O segundo processo transforma de gelo para água. E, por último, é o terceiro processo, que é aquecer a água, que ela vai estar em 0 graus e ela tem que chegar a 10. Aquece H2O. Então, o primeiro processo, como é que a gente vai fazer? O calor específico é também conhecido como calor de aquecimento, que é Q igual M vezes C minúsculo vezes a variação de temperatura. Ele está aquecendo o gelo de menos 2 até 0. A variação de temperatura, então, vai ser 2 graus. Calor específico, ele vai ser 2,1. E ele quer que isso fique em função da massa. Então, a massa a gente não vai botar aqui por quilograma. Vamos deixar um kg aqui. Isso aqui vai ser igual a... Esse calor, então, por quilograma, vai ser de 4,2 quilojoules por quilograma. Esse é o primeiro processo. Vamos fazer de outra cor. O segundo processo, então, é transformar o gelo em água.
Então, a gente, para calor de transformação, a gente usa o calor latente, que é L vezes a massa. Ele quer deixar a massa em quilogramas aqui por quilograma. Calor de transformação, o valor do L é 330. Então, o meu calor vai ser 330 quilojoules a cada quilograma. Se tu tiver 1 quilograma, só vai precisar de 330 quilojoules. Se tu tiver 2, tu vai precisar de 660. Se tu tiver 3, 990. E o terceiro e último processo, vamos fazer de verde. É aquecer a água. Para aquecer a água, a gente usa de novo o calor específico aqui, o calor de aquecimento, massa, vezes a constante de calor específico, vezes a variação de temperatura. Nesse caso, vai ser de 0 a 10, então é 10 graus. O calor específico por quilograma vai ser 4,2 vezes 10, dá 42. Isso está em quilojoules a cada quilograma que tu tiver. Para a gente saber a quantidade de energia total, a gente precisa, então, somar. Vamos mudar as cores, botar as cores direitinho. O calor do primeiro processo mais o calor do segundo processo mais o calor do terceiro processo. Isso vai nos dar, então, o calor total necessário por quilograma para transformar gelo em água líquida. Então, isso vai ser igual a... Vamos fazer de outra cor. Fazer de preto. Isso aqui, então, esse calor final vai ser igual a... Primeiro que a gente tem é 4,2 mais 330, e isso aqui a gente está sempre mexendo em quilojoules, tá? E por último a gente tem 42. Isso vai nos dar, então, algo como 376,2 quilojoules por quilograma. A cada 1 quilograma de água ou desse gelo inicial, a gente vai precisar de 376,2 quilojoules de energia de calor para transformar ele numa água no final. Então, começa em gelo, aquece o gelo, transforma em água, aquece a água. Essa é a energia final necessária para tu aquecer, 1 quilograma. Se for 2 quilogramas, isso aqui dobra. Se for 3 quilogramas, isso aqui triplica. Se for 4 quilogramas, isso aqui quadruplica. E assim por diante. Esse é um exercício que caiu na URGS, no vestibular de 2019, para ingresso em 2020. Era isso, este aqui.